Associação HELP é uma organização não governamental para o desenvolvimento, que tem a sua sede em Cascais, aqui em Portugal. Tem também um escritório da Zona Norte, em Hermesinde. Foi uma associação que nasceu com o intuito de fazer projetos na área da educação, e agora também está a fazer projetos na área da nutrição materno-infantil e também na parte da emergência. E nasceu aqui em Portugal, inicialmente para apoiar países necessitados em África, nomeadamente de língua portuguesa, onde temos projetos neste momento em Moçambique, em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Mas depois, posteriormente, também sentimos necessidade que cá em Portugal também há muitas lacunas sociais completamente diferentes daquelas que nós temos em África, mas que também são lacunas, e também o nosso foco são as crianças, e sabemos que aqui em Portugal também há muitas crianças que, fruto de meios familiares e sociais pouco estruturados, também têm grandes problemas. O projeto tem vindo a crescer, já chegamos a várias partes do mundo. Aqui em Portugal foi uma grande conquista, nomeadamente na nossa sede, que fica em Cascais, no bairro Marchal Carmona, que é um bairro social com alguns problemas bem vincados, e nós conseguimos dar uma nova luz e um novo caminho a muitas destas crianças que de outra forma estariam, se calhar, em risco de se perder. Temos projetos na área da educação, damos ali muita ajuda aos pais e, sobretudo, às crianças, diretamente. Claro. Este projeto tem vindo realmente a crescer. Em Moçambique, o forte é a educação e a nutrição materno-infantil. No ano passado foi um ano muito complicado em Moçambique. Se bem se recordam, ocorreram duas grandes catástrofes. O ciclone Idai, que assolou toda a região centro de Moçambique, com especial destaque para a cidade da Beira, no dia 14 de março. E depois, mais tarde, no dia 25 de abril, vem um novo ciclone, mais a norte, na província de Cabo Delgado, e que também trouxe muita devastação. Em São Tomé e Príncipe também temos projetos na área da nutrição e da educação, e na Guiné-Bissau também projetos na área da nutrição. Por isso estamos um bocadinho já espalhados pelo mundo. Já estão um bocadinho por todo o mundo, muito bem. Então, estão a conseguir responder a várias necessidades, certo? Sim, é verdade. A nossa principal forma de conseguir recolher ajuda, além dos grandes apoios que temos de empresas que financiam os nossos projetos, é também cada uma das pessoas em casa que nos estão a ver podem nos ajudar através de um programa que nós temos de apadrinhamento de crianças à distância. Ou seja, as pessoas dão um apoio a uma criança nestas comunidades, ou seja, recebem informação sobre uma criança que estão a ajudar, mas essa criança, no fundo, é simbólica, porque todo o apoio que nós damos não é centrado na criança, mas sim centrado na comunidade. Ou seja, não faria sentido, por exemplo, vou dar um exemplo, uma escola primária que tem 1.500 alunos, onde nós temos 300 crianças apadrinhadas, não fazia sentido nós fazermos distinção entre aqueles sortudos que ganharam o Euromilhões e que têm um padrinho que lhes dá apoio para a educação, e depois os outros que não teriam nada. Ou seja, cá as pessoas recebem informação da comunidade, recebem informação da criança, ao longo do tempo que vão sendo padrinhos, vão recebendo fotografias para ver a evolução da criança, não só a evolução física, mas também a evolução a nível escolar, que é para nós o mais importante de tudo. Mas o apoio que nós recolhemos através desses fundos é para apostar em todas as crianças da comunidade, mesmo aquelas que não têm padrinho. Recebem material escolar, têm acesso a lanche escolar, têm acesso a novas salas de aula, têm acesso a bibliotecas, ou seja, muitos projetos que nós fazemos que visam, sobretudo, o desenvolvimento comunitário. E como é que as pessoas podem se candidatar a ser um padrinho? Nós temos, como hoje em dia, as ferramentas digitais são fundamentais. Nós temos no nosso site, que é em www.help.pt, temos toda a informação que as pessoas necessitam para poder apadrinhar. Se também quiserem usar o telefone, também vão ser muito recebidos pelas nossas colegas no escritório. Normalmente é a colega Margarida, que é muito simpática e que depois até as pessoas que são madrinhas e padrinhos muitas vezes ligam só para saber como é que ela está, porque ela é muito simpática ao telefone. E as pessoas gostam muito e sentem que têm ali uma voz amiga que as ajuda. Mas no site tem toda a informação. Estamos a falar de valores que podem começar desde os 13 euros por mês, ou seja, aquelas contas que nós fazemos menos de um café por dia. Ou seja, as pessoas bebem um cafezinho, pagam 65 cêntimos
13 euros por mês. Aonde for, podem... os 65, Pronto. há lugares que já é mais. Há lugares mais caros, mas por um bocadinho menos de valor de um café por dia, as pessoas podem apadrinhar e podem realmente mudar a vida de uma criança em outros locais com grandes dificuldades comparadas com aquelas que nós temos aqui, nomeadamente em Portugal. Sim, de uma, mas é assim, depois vai abranger todas as outras também, porque como o exatamente. Carlos disse muito bem, é assim, eu posso querer ser madrinha de uma criança, mas eu sei que automaticamente quando eu estou a contribuir é aquilo que o Carlos estava a dizer e faz todo o sentido. Eu sei que vou dar, aquela criança pode contar comigo, mas no fundo aquilo que eu estou a doar, não é, a oferecer, vai também abranger todas as outras crianças, porque não fazia sentido, como o Carlos disse muito bem, depois estarem, por exemplo, 300 crianças com padrinhos e as outras não terem nada. É curioso que o nosso projeto começou em Moçambique em 2008 e inicialmente o nosso foco era as escolas primárias. Em Moçambique o ensino primário começa no primeiro ano até à sétimo ano. Em Moçambique chamam primeira classe, sétima classe. E depois há uma barreira muito forte, que é quando passam para o ensino secundário, por diversos motivos. Há muito menos escolas secundárias do que escolas primárias, ou seja, a distribuição geográfica é mais distante, ou seja, grande parte das crianças já têm que fazer deslocações, que algumas delas têm que as fazer ou caminhando, porque não têm capacidade financeira para poder ir de transporte. Ou por vezes têm um familiar que os pode acolher junto a essa escola secundária e já conseguem. E depois tem também a barreira económica, porque já implica o pagamento de uma propina, que é um valor simbólico, mas que para quem vive do que a terra dá é muito difícil. É muito. São obrigados a ter uniforme escolar e o facto de ter que ter um uniforme escolar. Por isso, há um número que para aqui até acaba por chocar, que é um outro tipo de apadrinhamento que nós temos, e este sim é específico para aquela criança, nós chamamos o futuro maior, porque efetivamente as pessoas aqui em Portugal, ao dar 40 euros por ano, não estou a falar por mês, estou a falar 40 euros por ano, permitem que uma criança consiga continuar a estudar durante mais um ano. Com esses 40 euros, nós conseguimos pagar a propina, pagar o uniforme escolar e dar material escolar. O que é que isto vai fazer? Nas meninas vai fazer logo toda a diferença. Estamos a falar de meninas que terminaram o ensino primário, estão nos 13, 14, 15 anos, por aí. Se não forem estudar, grande parte delas nestes meios rurais vão casar. Com 14 anos? Sim, com 14 anos. Vão engravidar e o que é que vai acontecer? É mais um ciclo, mais uma geração que se vai perder. Exato. São meninas que muitas delas, eu já pude testemunhar situações que para nós são inconcebíveis, de meninas que dizem que não sabiam que era possível chegar aos 19 anos sem estar casadas, porque foram retiradas de um meio. Sim. Uma menina que casou com 12 anos e foi retirada e foi para uma instituição, para o Infantário Provincial de Nampula, no norte de Moçambique. E quando chegou lá, viu que estava lá uma rapariga também no infantário que tinha perdido os pais em tenra idade e que estava a estudar para ser enfermeira. Tinha 19 anos, estava já a fazer um curso médio de enfermagem. E a menina não queria acreditar que era possível chegar-se aos 19 anos sem estar casada. Ou seja, estamos a falar de pessoas que estão em meios muito fechados, em que não conhecem outro caminho. Portanto, vocês levam a esperança a essas pessoas, não é? Exatamente. O nosso objetivo é mesmo esse. Sabemos que não há arma mais potente no mundo que a educação. E quando as cabeças estão iluminadas, e quando conseguem pensar, e quando realmente os horizontes se abrem, as pessoas começam a ter uma vida melhor e parte por aí. Claro. E depois outra coisa muito importante, há estudos realizados que dizem que o nível de escolaridade da mãe influencia o futuro sucesso do seu filho e não do pai. Ou seja, o pai pode ter licenciatura, mestrado, doutoramento, que a influência para a sua criança vai ser relativa. Se a mãe tem uma boa escolaridade, a criança vai ter mais ferramentas para triunfar na vida. Pronto, este projeto foi-se desenvolvendo porque as crianças que nós em 2008 começámos a apadrinhar, que na altura estavam na primeira e segunda classe, foram crescendo. Há um número muito elevado de desistência escolar em Moçambique, mas o facto de a ELP estar presente naquelas escolas e, por um lado, fazer melhorias a nível das infraestruturas, construção de salas de aula, construção de bibliotecas, a distribuição de lanche escolar,
faz com que as crianças não desistam, porque consegue chegar às escolas todas de Moçambique ou ainda estão só numa parte? Sim, sim. Moçambique, só para terem noção, a pirâmide demográfica é completamente diferente da nossa, porque mais de metade da população são menores de idade, ou seja, há cerca de 10 milhões de crianças na escola, que é a população toda de Portugal. O que é que isso significa? Que nós temos projetos neste momento em 17 comunidades rurais, estamos a falar de poucas comunidades rurais, quer na província de Nampula, quer na província mais a norte, que é Cabo Delgado, cuja capital é Pemba, e nós realmente trabalhamos só numas gotinhas de água num vasto oceano. Mas faz toda a diferença. Mas houve uma vez uma pessoa que estava a ser questionada se sentia que aquele trabalho que ele estava a fazer, que lhe dava tanto trabalho, que poderia colher frutos, como é que ele via, não se sentia frustrado porque às vezes havia tantas coisas que não funcionavam. E essa pessoa disse, não, basta haver uma pessoa que consiga triunfar, que eu já vou sentir que a minha missão fez sentido. Claro que sim. Aquilo que nós nos vamos apercebendo foi isso, e realmente vimos, havia muitas escolas que as crianças terminavam, nem chegavam à 7ª classe porque iam destino na 4ª, na 5ª classe. Um bocadinho à imagem daquilo que acontecia aqui em Portugal há muitos anos atrás. Sim. Os meus pais já estão, o meu pai na casa dos 80, a minha mãe quase a chegar, e não tiveram oportunidades de educação como eu tive, porque a vida era muito dura, era muito pesada, tinham que ir trabalhar para ajudar os pais, para ajudar os irmãos. E em Moçambique passa-se um bocadinho o mesmo que acontecia aqui em Portugal há 70, 90, 100 anos, nestas zonas rurais. Nas zonas urbanas é uma realidade completamente diferente e já muito semelhante àquilo que nós temos aqui em Portugal. O que é que aconteceu? Estas crianças foram estudando porque sentiam que tinham o apoio da ELPO e obrigaram-nos a repensar também a nossa forma de intervenção. E por isso, quando as crianças começavam a querer ir estudar na escola secundária, e nós pensávamos assim, mas nós na escola secundária, estamos a falar de escolas secundárias, por exemplo, dou o exemplo da escola secundária de Nampula, tem 6.000 alunos. Estamos a falar de um universo. Aqui em Portugal não há escolas com este tamanho. E nós, nesse caso, já não podíamos chegar a esses números tão vastos. E por isso o funil vai estreitando, mas quando é o ensino secundário, nós aí fazemos um apoio que é direcionado e é apenas para essa criança. Mas foi a própria realidade que nos obrigou, porque as crianças estavam a estudar, ou seja, nós criámos condições para que eles não desistissem em ter idade. Eles continuaram a estudar e depois vinham-nos bater à porta, assim, então, agora eu quero mais, eu quero continuar a estudar. Exatamente pela esperança que vocês levam. Claro, exatamente, e por isso é que nós também demos a este projeto o nome de Futuro Maior, porque estes 40 euros estão a pagar um futuro maior para uma criança. Exato. Porque se nas meninas acontece esta situação que é calamitosa, nos rapazes também não é menos catastrófico, porque os meninos são forçados a começar a trabalhar em tenra idade, às vezes com condições muito precárias, e lá está, sem uma perspectiva de futuro, que isso é o grande problema. Porque há pouco, quando o Carlos estava a dizer que há muitos deles que a primária é do 1º até ao 7º, certo? Sim. Pronto. Quando eles desistem, no meio desse percurso, as crianças aí têm 8, 9, 10 aninhos e elas desistem e o que é que fazem? Vão logo trabalhar? Vão trabalhar na agricultura com os pais, ou seja, é mão de obra. Exato. Se forem meninas, se calhar fazem menos trabalho inicialmente porque têm menos força, mas vão buscar água, vão ajudar a mãe em tudo o que é preciso. Se bem que em Moçambique, nas zonas rurais, o verdadeiro motor de toda aquela economia são as mulheres, que trabalham muito mais do que os homens. É normal ver-se, passamos em terrenos a cultivar e vê-se mais mulheres a trabalhar, muitas vezes com um filho às costas e já com o outro pela mão, e está a trabalhar a terra. Sim. Mas porquê que se vê mais mulheres que homens? Eu sou homem e posso dizer contra mim falo, mas as mulheres são a força deste planeta, não é? E no dia em que derem força às mulheres, não tenho dúvida nenhuma, no dia em que derem força às mulheres, o mundo vai ser um local muito... O planeta Terra vai ser um local muito grande melhor. Carlos! Merece uma salva de palmas, isto aqui só para quebrar um bocadinho. Eu acho que todos os homens têm noção disso, ou seja, todos os homens nasceram de uma mãe e todos os homens têm a mãe como a grande referência que realmente cuida do lar.